Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Está a começar o programa A Mesa do Debate no Avivamento. Então, hoje trago comigo os meus convidados. Já eu quero pedir que os meus convidados se apresentem e digam a função que exercem na casa de adoração. Começamos por aqui. Muito boa tarde, bom dia, boa noite. Aqui sou Francisco Lencastre. Tenho exercido a função do presbítero dentro dessa igreja, em nome de Jesus. Amém. Também vamos passar o microfone para o nosso segundo convidado, para que ele possa se apresentar e diga o seu nome e que função que ele exerce na casa do Senhor e diga qual é a igreja que ele pertence, o ministério que ele pertence, no nome de Jesus. Aleluia. Primeiramente eu quero louvar a Deus pela vida e pela saúde. Em segundo lugar, eu me apresento, chamo-me Suspendo Manuel Majunda e exerço a função de secretário e estou na igreja de Avivamento para as Nações. E quero cumprimentar também ao telespectador que se encontra desse lado, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Vamos passar também para o nosso terceiro e último convidado, para que ele possa deixar a sua apresentação e diga qual é a igreja que ele pertence e qual é a função. Para informar que José ele Francisco, exerce. por favor, recarregue. Sem paz, igreja. Meu nome é Gil Sebastião Caremo. Eu desempenho a função de obreiro na Casa do Avivamento para as Nações. Amém. Estou contemplando a grandeza de Deus na minha vida e a bênção está transbordando. Amém. 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 Queremos dizer que hoje vamos estar a debater o tema de manifestação do amor de Deus ou a demonstração do amor de Deus, de acordo com a palavra de Deus no livro de Romanos 5, versículo número 8, diz a palavra de Deus, mas Deus nos amou, Deus mostrou quanto ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Então, quando nós olhamos para este versículo de Romanos 5, versículo 18, nós encontramos a demonstração do amor de Deus. Nós encontramos a manifestação do amor de Deus. E eu quero dar uma pergunta aos meus convidados. Será que nos dias atuais, será que nos dias de hoje, a igreja ela está a imitar a Deus? Será que a igreja ela está a imitar a Cristo? Será que a igreja de hoje ela está a demonstrar o amor? Se não está a demonstrar o amor, o que falta para que a igreja possa demonstrar o amor? Vamos começar. Muito boa tarde, na graça de Deus, mais uma vez. Quero nesse momento aqui agradecer a Deus por esta oportunidade. De acordo com o tema que aqui é me colocado, eu quero trazer, de acordo com a palavra de Deus, dizer que acerca de o demonstrar o amor sobre a igreja, nós podemos trazer em vários contextos. Porque falar do amor sobre a igreja é falar do amor sobre a comunidade, Amém. sobre a família, sobre nas casas. Então, por quê? Porque a igreja ela começa da casa. Então, se dentro da casa, da comunidade não existe amor, também dentro da igreja nós também podemos encontrar isto. Eu quero falar acerca disso, respondendo à pergunta que foi me colocada, se isso está acontecendo ou não. A verdade é que isto está a ser muito escasso. Não tem se encontrado, ou é difícil encontrar o amor a se manifestar no meio da igreja, tanto na comunidade, tanto na família. Isso tem sido muito limitado. Desculpe, o presbítero Francisco, que te interromper. Sim. Você acaba de dizer aqui que o amor é escasso dentro da casa de adoração, é isso? Amém. Então, a questão aqui será que o que falta para que este amor não seja escasso? Será que o que está a faltar? Amém? Amém. Ir de acordo, mais uma vez, dizer o que falta. Há uma palavra na Bíblia que eu posso responder com esta pergunta. A Bíblia diz, num certo dia, Jesus ele vai falar
no livro de Lucas, se a memória não me falha, a Bíblia fala que Jesus, ele vai, chega um discípulo, um doutor da lei, chega diante de Jesus e diz para Jesus, Jesus, o que eu tenho que fazer? O que tenho que fazer para ser salvo? E Jesus vai dizer o seguinte, para você ser salvo, você tem que amar o seu próximo. E a Bíblia diz que aquele doutor, ele diz, de acordo à lei, a Bíblia diz que tem que amar primeiro Deus. Amém. E depois o seu próximo. E Jesus diz que você respondeu muito bem. Então, e Jesus vai dizer novamente para ele. Então, ele vai dizer, o tal doutor vai dizer o seguinte para Jesus: quem é o meu próximo? E depois do doutor da lei colocar essa pergunta, Jesus para disse, informar José Francisco. Veja, um dia existiu um homem, porque este homem saía de Jerusalém em direção a Jericó. Amém. Então, pela jornada, ele encontrou malfeitores. Os tais malfeitores, eles o espancaram, bateram e lhe deixaram ferido. Então, dali, Jesus disse que quando ele ficou ferido, naquele mesmo caminho, existiu um homem que era sacerdote, que passava daquele caminho em direção a Jerusalém. Então, aquele caminho, quando viu aquele homem deitado, não ajudou. Ele continuou com a sua jornada. Porque todos que passassem daquele caminho, ele ia em direção a Jerusalém, iam à igreja. Mas a Bíblia diz que esse sacerdote, em direção à igreja, não ajudou. Então, passou em seguida o segundo, que passando era levita. E ele, quando passou, e também não ajudou. Passou distante, não ajudou. E dali passou o terceiro, que foi um samaritano. Que quando passa aquele samaritano, teve tanta compaixão. E quando teve a compaixão, ele aproximou e ajudou. Amarrou todas aquelas feridas, tratou e levou para um lugar que tinha um hospedeiro. E quando chega naquele lugar, diz para aquele hospedeiro, penso que cuida deste homem. E deixou 2 moedas naquele lugar que ele tinha presente. E quando deixa, disse, cuida dele. Eu vou. E tudo que você gastar para medicação, etc. Quando eu vier, é de pagar. E deixou e foi. E quando foi, até quando passou os dias que ele passou, tratou coisa que ele ia tratar, quando ele volta, encontrou o homem, já tinha sido preparado. Tudo aquilo havia sido cuidado. Sim. E ele pagou. Sim. Depois Jesus, quando perguntou àquele doutor, desses 3, qual que foi o próximo daquele que havia sido espancado? E o doutor disse, foi o terceiro. Então disse, faça isto e tu serás salvo. Então, com esta história bíblica, com esse texto, o que eu quero dizer? O que este terceiro fez? Isto foi amor. Ele demonstrou. Então, se nós nos nossos dias, como eu dizia, o amor sobre a igreja tem sido escasso, não temos notado. Por quê? Muitas das vezes nós não demonstramos. Por quê? Porque o amor não é só falar pela boca, mas é demonstrativo. Que neste homem que nós notamos aqui, de acordo com a palavra de Deus, ele demonstrou aquilo que ele carregava. Ele teve compaixão, amor pelo próximo. Ele mostrou, ajudou. Então, para a igreja demonstrar seu amor, ele tem que ter hábito, tem que ter uma compaixão dentro de si. Saber que alguém precisa de alguma coisa, suportar e ajudar. Fazendo assim, a igreja estará a demonstrar o amor. Porque a Bíblia diz que o amor é suportar, o amor é isto. Então, na igreja, na comunidade, isto nós notamos que tem sido muito difícil. Então, é muito mais por aí que eu queria responder esta pergunta. Amém. Indo para a pergunta, vai para o nosso obreiro Gildo. Olá, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for o fuso horário que estiver ligado a este programa de mesa de debate do avivamento. Então, hoje trago comigo os meus convidados. Eu quero pedir que os meus convidados se apresentem e digam qual é a função que eles exercem dentro da casa de adoração. Vamos começar com aqui. Muito boa tarde, bom dia ou boa noite. Aqui sou o presbítero Francisco, tenho exercido esta função dentro desta igreja, avivamento. Amém. Então, olá, bom dia,
Boa tarde, boa noite. Está a começar o programa A Mesa do Debate no Avivamento. Então, hoje trago comigo os meus convidados. Já eu quero pedir que os meus convidados se apresentem e digam a função que exercem na casa de adoração. Começamos por aqui. Muito boa tarde, bom dia, boa noite. Aqui sou Francisco Lencastre. Tenho exercido a função do presbítero dentro dessa igreja, em nome de Jesus. Amém. Também vamos passar o microfone para o nosso segundo convidado, para que ele possa se apresentar e diga o seu nome e que função que ele exerce na casa do Senhor e diga qual é a igreja que ele pertence, o ministério que ele pertence, no nome de Jesus. Aleluia. Amém. Primeiramente eu quero louvar a Deus pela vida e pela saúde. Em segundo lugar, eu me apresento, chamo-me Suspeno Manuel Majunda e exerço a função de secretário e estou na igreja de Avivamento para as Nações. E quero cumprimentar também ao telespectador que se encontra desse lado. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Vamos passar também para o nosso terceiro e último convidado, para que ele possa deixar a sua apresentação e diga qual é a igreja que ele pertence e qual é a função. Para informar que ele José exerce. Francisco, por favor, recarregue. Sem paz, igreja. Meu nome é Gil Sebastião Caremo. Eu desempenho a função de obreiro na casa do Avivamento para as Nações. Amém. Estou contemplando a grandeza de Deus na minha vida e a bênção está transbordando. Amém. 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 Queremos dizer que hoje vamos estar a debater o tema de manifestação do amor de Deus ou a demonstração do amor de Deus, de acordo com a palavra de Deus no livro de Romanos 5, versículo de número 8, diz a palavra de Deus, mas Deus nos amou, Deus mostrou quanto ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Então, quando nós olhamos para este versículo de Romanos 5, versículo 18, nós encontramos a demonstração do amor de Deus. Nós encontramos a manifestação do amor de Deus. E eu quero dar uma pergunta aos meus convidados. Será que nos dias atuais, será que nos dias de hoje, a igreja ela está a imitar a Deus? Será que a igreja ela está a imitar a Cristo? Será que a igreja de hoje ela está a demonstrar o amor? Se não está a demonstrar o amor, o que falta para que a igreja possa demonstrar o amor? Vamos começar. Muito boa tarde, na graça de Deus, mais uma vez. Quero nesse momento aqui agradecer a Deus por esta oportunidade. De acordo com o tema que aqui é me colocado, eu quero trazer de acordo com a palavra de Deus, dizer que acerca de o demonstrar do amor, sobre a igreja, nós podemos trazer em vários contextos. Porque falar do amor sobre a igreja é falar do amor sobre a comunidade, sobre a família, sobre nas casas. Então, por quê? Porque a igreja ela começa da casa. Então, se dentro da casa, da comunidade não existe amor, também dentro da igreja nós também podemos encontrar isto. Eu quero falar acerca disso, respondendo à pergunta que foi me colocada, se isso está acontecendo ou não. A verdade é que isto está a ser muito escasso. Não tem se encontrado, ou é difícil encontrar o amor a se manifestar no meio da igreja, tanto na comunidade, tanto na família. Isso tem sido muito limitado. Desculpe, o presbítero Francisco, te interromper. Sim. Você acaba de dizer aqui que o amor é escasso dentro da casa de adoração, é isso? Amém. Então, a questão aqui será que o que falta para que este amor não seja escasso? Será que o que está a faltar? Amém? Amém. Ir de acordo, mais uma vez, dizer o que falta. Há uma palavra na Bíblia que eu posso responder com esta pergunta. Amém. A Bíblia diz, num certo dia, Jesus ele vai falar no livro de Lucas, se a memória não me falha. A Bíblia fala que Jesus ele vai chega um discípulo, um doutor da lei,
chega diante de Jesus e diz para Jesus: Jesus, o que eu tenho que fazer? O que tenho que fazer para ser salvo? E Jesus vai dizer o seguinte: para você ser salvo, você tem que amar. Você tem que amar o seu próximo. E a Bíblia diz que aquele doutor, ele diz, de acordo à lei, a Bíblia diz que tem que amar primeiro Deus. Amém. E depois o seu próximo. E Jesus diz que você respondeu muito bem. Então, e Jesus vai dizer novamente para ele. Então, ele vai dizer, o tal doutor vai dizer o seguinte para Jesus: quem é o meu próximo? E depois do doutor da lei colocar essa pergunta, Jesus Para disse, informar José Francisco. veja, um dia existiu um homem, pois que este homem saía de Jerusalém em direção a Jericó. Amém. Então, pela jornada, ele encontrou malfeitores. Os tais malfeitores, eles o espancaram, bateram e lhe deixaram ferido. Então, dali, Jesus disse que quando ele ficou ferido, naquele mesmo caminho, existia um homem que era sacerdote, que passava daquele caminho em direção a Jerusalém. Então, aquele caminho, quando viu aquele homem deitado, não ajudou. Ele continuou com a sua jornada. Porque todos que passavam daquele caminho, ele ia em direção a Jerusalém, iam à igreja. Mas a Bíblia diz que esse sacerdote, em direção à igreja, não ajudou. Então, passou em seguida o segundo, que passando era levita. E ele, quando passou, e também não ajudou. Passou distante, não ajudou. E dali passou o terceiro, que foi um samaritano. Que quando passa aquele samaritano, teve tanta compaixão. E quando teve a compaixão, ele aproximou e ajudou. Amarrou todas aquelas feridas, tratou e levou para um lugar que tinha um hospedeiro. E quando chega naquele lugar, diz para aquele hospedeiro, penso que cuida deste homem. E deixou 2 moedas naquele lugar que ele tinha presente. E quando deixa, disse, cuida dele. Eu vou. E tudo que você gastar para medicação, etc, etc. Quando eu vier, é de pagar. E deixou e foi. E quando foi, até quando passou os dias que ele passou, tratou ou coisa que ele ia tratar, quando ele volta, encontrou o homem, já tinha sido preparado. Já tinha sido preparado. Tudo aquilo havia sido cuidado. Sim. E ele pagou. Sim. Depois Jesus, quando perguntou àquele doutor, desses 3, qual que foi o próximo daquele que havia sido espancado? E o doutor disse, foi o terceiro. Então disse, faça isto e tu serás salvo. Então, com esta história bíblica, com esse texto, o que quero dizer? O que este terceiro fez? Isso foi amor. Ele demonstrou. Então, se nós nos nossos dias, como eu dizia, o amor sobre a igreja tem sido escasso, não temos notado. Por quê? Muitas das vezes nós não demonstramos. Por quê? Porque o amor não é só falar pela boca, mas é demonstrativo. Que neste homem que nós notamos aqui, de acordo com a palavra de Deus, ele demonstrou aquilo que ele carregava. Ele teve compaixão, amor pelo próximo. Ele mostrou, ajudou. Então, para a igreja demonstrar seu amor, ele tem que ter hábito, tem que ter uma compaixão dentro de si. Saber que alguém precisa de alguma coisa, suportar e ajudar. Fazendo assim, a igreja estará a demonstrar o amor. Porque a Bíblia diz que o amor é suportar, o amor é isto. Então, na igreja, na comunidade, isto nós notamos que tem sido muito difícil. Então, é muito mais por aí que eu queria responder esta pergunta. Amém. Indo para a pergunta, vai para o nosso obreiro Gildo. Agora passamos a pergunta para o nosso convidado, nosso segundo convidado. O nosso segundo convidado, a pergunta que ele vai o nosso convidado, segundo as revelações do nosso presbítero Francisco, vamos para o nosso segundo convidado, obreiro Gildo. De acordo com as declarações do nosso convidado, que é o nosso presbítero Francisco, ele disse que a igreja de hoje, o amor é escasso na casa de Deus. A igreja não está a demonstrar o amor como deve ser.
será que na sua ótica, será que a igreja não está a demonstrar o amor? E se está a demonstrar, e se não está a demonstrar, por que a igreja não está a demonstrar? Amém. Recebi as perguntas e vou responder com base no tema que está ao redor neste bloco, que é o amor ao próximo. Nós, desde muito, escutamos a história do bom samaritano. Este bom samaritano não foi destacado pela sua nacionalidade, mas sim pelos seus atos. O amor não se baseia apenas na fala, mas sim na ação. E ele desempenhou aquilo que é o amor ao próximo. Então, nos dias de hoje, o que se destaca é querer ser aquele que é visto, mas não aquele que demonstra. As pessoas querem ser ouvidas, que amam, na base das letras, querem falar, eu te amo, meu irmão, mas não fazem nada. É por meio disso que acontece muita inveja, há confusão dentro da igreja. Não se amam na base da letra que está no livro de Romanos, capítulo 13, versículo 10. Diz, o amor ao seu próximo. O amor ao seu próximo, deixa eu descrever. O amor ao seu próximo não faz mal. De sorte que o compreendo da lei é o amor. Então, cumprindo com todas as leis que Deus deixou para Moisés, no livro de Êxodos 20, este é o amor. Amando o próximo, nós não vamos querer matar alguém, não vamos querer roubar alguém. Então, cumprindo este amor, vamos estar a cumprir todas as leis deixadas. Então, este amor com atitude, porque Deus deu o seu Filho unigênito para morrer por nós. Este é o amor com demonstração. Temos vários exemplos na Bíblia. Então, é pegar nesse exemplo e expor à igreja de hoje, para que possa exprimir o amor, o verdadeiro amor. E este amor é separado em 3 fases. Nós podemos destacar este amor. É o amor ágape de Deus. É o amor afileu de pai para filho. E o amor amoreu de pai para mãe. Então, destacando este amor, nós vemos que o amor afileu não tem muito destaque agora, porque é pai amaldiçoando filho, filho amaldiçoando pai. E isto está a trazer grandes prejuízos para a nossa sociedade agora. O amor amoreu que nós vemos hoje é de separações nos lares constantemente. Então, é isso que tem destruído os lares. Né? Este é o amor que tem dado como algo notório neste lugar. Este é o amor que está sendo como capa de revista. Esta é a minha contribuição para este tema. Amém. 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 Uau! O debate realmente está muito específico. Até dá gosto de você estar ligado à nossa tela aí. Então, dá gosto de você permanecer ainda sentado no seu sofá. Mas este momento é chegado, o momento em que nós queremos sair para um breve e curto intervalo. Vamos voltar dentro de 3 minutos. Mais uma vez estamos de volta depois do nosso curto intervalo. Com este debate, relembrar que o nosso programa é a mesa do debate do avivamento. Então, esta mesa realmente está recheada com muitas respostas e com muito conhecimento e estudo bíblico neste lugar. Também, desde já, quero falar para convidar os meus convidados a tomar um pouco de água. Temos um pouco de água aí. E quando nós fomos ao intervalo, nós falávamos acerca do nosso terceiro convidado. Nós queremos dar uma pergunta ao secretário, ao meu convidado secretário, Suspen. Secretário Suspen, será que a igreja de hoje, ela está a demonstrar o amor, indo de acordo com a palavra de Deus? Segundo a Bíblia nos faz entender que o dever da igreja é velar pelas viúvas. O dever da igreja é velar pelas pessoas que são necessitadas. Será que a igreja de hoje está a fazer estas coisas? Será que a igreja de hoje ela está a demonstrar o amor que recebeu com Cristo? Se não está a demonstrar, então o que a igreja deve fazer para poder demonstrar este amor? Amém. Glória a Deus. Primeiramente, eu quero louvar a Deus mais uma vez. Primeiramente, eu quero louvar a Deus mais uma vez. E sem me esquecendo, eu quero usar a palavra de Deus que está escrito no livro de João, no capítulo de número 3, no verso de número 16. Aí nós vamos conseguir entender o amor de Deus para com a humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós vamos poder entender a possibilidade e o amor que Deus
teve para com a humanidade. E nós, hoje, como crentes, nós, hoje, como a humanidade, nós devemos seguir o exemplo que Deus teve para conosco. Pois nós vamos ver que Cristo, Ele entregou a sua própria vida por nós. E nós, como crentes, devemos fazer a mesma coisa, que é entregar a nossa vida pelos nossos irmãos. Assim nós estaremos a demonstrar o nosso amor para os nossos irmãos. E hoje em dia, eu digo que o amor não está a ser demonstrado porque muita gente está a usar que eu amo, mas não tem demonstrado o seu amor pelo intermédio das ações. Nós devemos demonstrar o nosso amor pelo intermédio das ações, não simplesmente pela palavra, porque no momento em que você estiver a dizer que eu te amo, sabendo que seu irmão necessita de alguma coisa, e você não estar pronto para poder ajudar esta pessoa, não estará a demonstrar o seu amor. Mas no momento em que você demonstrar o seu amor pelo intermédio das ações, aí você está a demonstrar o seu amor. E eu digo que nos tempos em que nós estamos, o amor está a se esfriar. O que é preciso, nós devemos trazer a palavra de Deus para fazer com que o povo consiga entender o que é o propósito de Deus que tinha para com a humanidade. Então nós, como crentes, devemos seguir este exemplo. Pois se a gente irmos no livro de João, no 1 João, no capítulo de número 3, no verso de número 16, a palavra de Deus declara que sabemos que o que é o amor. Por causa disto, Cristo deu a sua vida por nós. E por isso, nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Pelo intermédio disso, nós vamos entender que estamos a amar o nosso próximo. Aquela pessoa que diz que ama o meu próximo, mas não demonstra pelo intermédio das ações, essa pessoa não ama o seu próximo. Pois a palavra de Deus está bem claro que o amor não é demonstrado simplesmente pelas palavras, mas sim pelas ações. Este é o tempo da gente tomar a decisão de seguir as ações, porque pelo intermédio das ações nós estaremos a demonstrar o verdadeiro amor para com nossos irmãos. Sem mais nada a dizer, eu quero agradecer a Deus, em nome de Jesus. Vamos para o obreiro Gildo. De acordo com o que nós podemos, o que nós estamos a compreender neste debate, é acerca do esfriamento do amor. Então, eu queria saber do obreiro Gildo, o que a igreja pode fazer para que este amor não venha a se esfriar? 3 minutos, por favor. Amém, amém. Eu tenho um verso para me acompanhar, que é o João 3, verso 18 a 19, que diz a palavra do Senhor, que crê nele não é condenado, mas que não crê já está condenado, porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Eu tenho uma compreensão do verso 19, que a luz, quando está presente, há ausência de trevas. Mas o homem, quando está nas trevas, tem medo de estar na luz porque as suas obras são más. Então, as pessoas têm umas obras macabras que, estando na presença de Deus, serão descobertas, porque tudo que está sobre a luz será descoberto. Então, elas, por vezes, demonstram na aparência, no exterior, mas interiormente, o amor não está lá presente. Porque quem ama Deus reconheceu as obras dele. Porque o amor não se baseia só nas falas, porque quem ama Deus ouve e aquela palavra deixa até no coração. E no coração criará raízes para crescer, porque este é o ano do semeador. Então é uma semente, a palavra de Deus é uma semente que cairá neste coração e dará o seu poder. Porque a palavra do Senhor diz, o apóstolo Paulo diz que eu lanço a semente, o Apolo rega, mas quem dá o poder de crescer é Deus. Mas quem está na presença das trevas não terá este amor, terá inveja, ganância, avareza, porque está no reino das trevas. Quem comanda lá é o Satanás. Oh, meu Deus do céu, neste povo de agora tem algo em falta, que é este amor que deixa ter no coração como uma semente que é a palavra de Deus. Então, compreendo eu que se ouvirem e semearem no seu coração esta palavra, regarem com tanto amor, compaixão com o seu próximo, dará seus efeitos, que darão os frutos do Espírito, que dá no livro de Gálatas. Este é o fruto do Espírito, que é amor, paz, paciência, temperança, mansidão, domínio próprio. Este é o amor que será espalhado nesta sociedade, agora em diante.
A pergunta vai para o nosso convidado. Falo-vos de Presbítero Francisco. Presbítero Francisco, o que nós estamos a entender, o que nós estamos a aprender dentro deste debate é acerca de esfriamento do amor. Nós podemos compreender, de acordo com as declarações do secretário, aqui, secretário Suspe, ele diz que o amor, hoje em dia, ela se esfriou. E quando nós olhamos para declarações do Paulo, ele disse que por mais que eu fale em língua, ou por mais que eu profetize, enquanto não tiver o amor, não serei nada. Então, a minha pergunta é, o que a igreja pode fazer para resgatar este amor que esfriou? O que a igreja pode executar ou pode fazer para recuperar este amor que se afastou de nós, que se afastou da igreja? 3 minutos, por favor. Mais uma vez, agradecer por esta oportunidade, ir direito à pergunta, dizer que este escasso, o notar dessa escassez do amor no meio da igreja, seja no meio da comunidade, é dizer que para que o homem tenha essa parte que chama-se amor e ter esta ação, é dizer que a pessoa tenha esses sentimentos. Então, de acordo à palavra de Deus, eu recordo, de acordo à palavra de Deus, ela vai dizer que toda pessoa que caminha na carne, sempre ele manifesta as coisas da carne. Então, na carne, nós encontramos ira, encontramos confusão, encontramos tudo aquilo que traz briga no meio da comunidade. Então, quando a pessoa caminha na carne, sempre a pessoa tem essas ações. Mas quando a pessoa caminha no espírito, esta pessoa, a tendência é de dentro dele começar a fluir essa particularidade que se chama amor. Então, falar do esfriamento é muito mais quando a pessoa ele vai caminhar fora de Cristo, vai caminhar distante de Cristo. Por quê? Porque na carne tem tudo aquilo que faz com que a pessoa não ame o seu próximo, não ame o seu próximo. Então, falar para o recuperar, eu quero me basear com a palavra de Deus, de acordo com o livro. Eu quero me basear de acordo com o livro de João 3, a partir do versículo João 3, a partir do 1 de João 3, no versículo de número 23. Diz a palavra de Deus, no João 3, muito rapidamente, só para nós trazermos a base bíblica neste lugar, em nome de Jesus. Diz a palavra de Deus no livro de João 3, começando do versículo de número 23. 23. Diz assim: e o seu mandamento é este, que creamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, como nos deu mandamento. Com esta palavra, dizer assim, para recuperarmos o amor, nós temos que crer no nome do nosso Senhor Jesus. Porque é Jesus Cristo que nos ensina a amar. Porque o próprio Jesus Cristo é que demonstrou o amor neste mundo. Então, se nós não temos a pessoa de Jesus, será uma igreja, uma comunidade distante do amor, distante de demonstrar o amor. Então, para sabermos demonstrar o amor, temos que termos a pessoa de Jesus Cristo, porque é Ele que pode somente nos ensinar. Em nome de Jesus. Já estamos na reta final do nosso programa, a mesa do debate do avivamento. Já quero passar últimas considerações para o secretário Suspe, meu convidado, para deixar últimas considerações, mandar saudações e deixar uma dica para recuperar o amor. O que o povo deve fazer para recuperar aquele que é o amor de Cristo? E dar últimas considerações. Glórias a Deus. Sem me esquecendo, a primeira coisa que eu gostaria de realçar diante deste lugar é indo no livro de Mateus, no capítulo de número 6, no verso de número 33, pois a palavra de Deus ela está bem clara, dizendo que, pois em primeiro lugar, buscar o reino dos céus e a sua justiça,
e as outras coisas vos serão acrescentadas. Nós vamos poder entender que, pelo intermédio de buscar o reino dos céus, significa que buscar a Deus, colocar Deus em primeiro lugar diante da sua vida. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, a manifestação do Espírito Santo tomará conta de si, ao ponto de transformar a sua vida, de você ter a capacidade de discernir o que é bom e o que é mau, de ter a capacidade de amar o seu próximo, como o Senhor demonstrou, pelo intermédio de enviar o seu Filho único, para todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Esta é uma das considerações que eu gostaria de deixar para todo telespectador que se encontra nesse exato momento conectado nesta televisão, dizer que Deus te abençoe grandemente e, sem me esquecendo também, eu quero louvar a Deus pela vida da minha família, dizer que Deus continua abençoando assim como Ele tem feito e agradecer a Deus pela vida de cada um que está dentro deste lugar comigo, dizer que Deus continua nos abençoando em nome de Jesus. Presbítero Francisco, últimas considerações. O que a igreja pode fazer para resgatar o amor de Deus? E últimas considerações e abraços. Neste momento, agradecer pelo tempo, dizer que estamos assim ao término deste debate, assim como fui me dado esse espaço para dar as últimas considerações. Eu quero primeiramente mesmo agradecer a Deus por esta oportunidade, por esta vida, saúde que Ele tem me concedido, eu juntamente da minha família, e em seguida eu, sem alongar tempo, quero agradecer mesmo e dizer sobre como recuperar o amor em gesto de últimas considerações. Dizer assim, todos aqueles que nos ouvem, de acordo com a palavra de Deus no livro de Mateus mesmo, a Bíblia vai dizer que um doutor chega diante de Jesus e ele pergunta, ele fala com Jesus e ele pergunta a Jesus, qual é o grande mandamento? O que eu tenho que fazer no mandamento para agradar a Deus, para fazer a vontade de Deus? E Jesus vai dizer para ele, ame a Deus em primeiro lugar. E semelhante a este, ame o seu próximo como a ti mesmo. Falar de recuperar o amor na base dessa palavra que eu trouxe, é dizer que nós temos que ter Deus na nossa vida em primeiro lugar. Porque tendo Deus em primeiro lugar, ali nós vamos saber amar o nosso próximo. Aí nós vamos saber demonstrar o nosso amor. Por quê? Porque Deus é amor. O próprio Deus, Ele se identifica como amor. Não tem como falar de Deus sem falar do amor. Então, para trazer últimas considerações, é dizer que ama Deus, guarda Deus, crê em Deus com todo o teu pensamento. Ali você vai saber demonstrar o seu amor para seu próximo. Então, com isto tudo, é agradecer a Deus, dizer que Deus te abençoe, você que pôde nos ouvir tudo quanto estava sendo tratado neste lugar. Agradecer a Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Também passamos a palavra para o obreiro Gildo. Últimas considerações e o que a igreja tem que fazer para resgatar o amor, como a última pergunta, e depois as últimas considerações. Amém. Eu quero aprofundar que quem tem Jesus tem o caminho, a vida e a salvação. E quem não tem, tem ausência disso tudo. Então, quem tem Jesus tem tudo. Tem abundância de vida, porque no seu livro de Êxodos 20 diz a palavra do Senhor, ora seus pais e sua mãe, e este é o primeiro mandamento com promessa, que tem a longevidade, a vida longa sobre a terra. Então, é isto. Fique sobre este mandamento, ouve a palavra de Deus que é colocada diante de você, pratique-a, porque o amor de Deus se reconhece só com o próprio Deus, que é o amor eterno. O que Ele é, nunca deixa de ser. Amém. Shalom Adonai. Amém. Olá, telespectador, nós louvamos a Deus, agradecemos por ficar conectado a nós, a ouvir o debate. Fiquem na paz, Deus abençoe. Shalom.